Produção, comércio e uso de produtos com amianto volta uma pauta do Supremo nesta tarde. Você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados na Operação Torniquete contra supostas irregularidades na Prefeitura de São Sebastião, litoral de São Paulo. Governador do Tocantins é condenado à perda de função pública e a devolver mais de 25 milhões de reais que teriam sido desviados da saúde no estado. Adolescente que atirou contra colegas em colégio de Goiânia vai cumprir 3 anos de internação. Primeira turma do STF arquiva queixa-crime do filho do ex-presidente Lula contra um deputado federal. E eleições 2018, instruções que vão reger o pleito serão debatidas em audiência pública no TSE. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Torniquete contra supostas irregularidades cometidas na Prefeitura de São Sebastião, litoral de São Paulo. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O esquema de pagamento de propina teria funcionado entre os anos de 2009 e 2016. Segundo a Polícia Federal, as fraudes envolviam o alto escalão e eram coordenadas pelo então prefeito. Esses recursos desviados, até então estimados aí em 100 milhões de reais, seriam destinados a obras públicas e também à saúde. Essa manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede do governo municipal. Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de bens de todos os envolvidos. Érica. Obrigada, Evne. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, foi condenado à perda da função pública e a devolver mais de 25 milhões de reais que teriam sido desviados da saúde no estado. A sentença da Justiça sai 9 anos após o começo do processo. O caso corre na Justiça desde 2008 e se refere à contratação sem licitação da OCIP Brasil para gerir os hospitais estaduais, além do desvio de recursos públicos da saúde nos anos de 2003 e 2004. O governador disse que vai recorrer da decisão assim que for notificado. Ele segue no comando do Executivo Estadual. Uma operação para identificar a pulverização irregular de agrotóxicos em lavouras de 3 estados resultou em autuação de empresas, interdição de aviões e multas de mais de 8 milhões de reais. Foi a Operação Deriva 2, coordenada pelos Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado do Mato Grosso do Sul. Várias irregularidades foram constatadas durante a Operação Deriva 2. A ação foi realizada no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Paraná. 50 aeronaves agrícolas utilizadas para a aplicação de agrotóxicos foram inspecionadas. Só no Mato Grosso do Sul, 20 aviões foram interditados. Tinha aeronave com plano de voo falso que decolava e pousava em pista interditada. Em alguns casos, peças do motor e da hélice foram adulteradas. O IBAMA também verificou que a empresa de aviação agrícola em Ponta Porã, AgriCenter, utilizou produtos perigosos de forma ilegal em 10 mil hectares e ainda apresentava relatórios sem os dados corretos. Ela foi autuada em mais de 1,5 milhão de reais. Propriedades rurais também foram vistoriadas. Em algumas, tinha produtos vencidos e o descarte e o armazenamento não eram feitos corretamente. O Ministério Público do Trabalho identificou falhas na segurança dos trabalhadores que entravam em contato com os agrotóxicos sem utilizar proteção. A Operação Deriva 2 resultou na aplicação de mais de 8 milhões de reais em multas. O ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, se entregou à Polícia Federal em Brasília nesta terça-feira. Ele estava foragido desde o último dia 24, quando teve a prisão decretada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O ex-ministro é suspeito de cometer os crimes de corrupção, extorsão, participação em organização criminosa e falsidade ideológica. Os crimes são apurados na mesma investigação que resultou na prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho. O adolescente que atirou contra colegas de sala de aula no colégio em Goiânia vai cumprir medida socioeducativa. A Justiça de Goiás impôs 3 anos de internação. O repórter Gabriel Ciafreio, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa tarde, Gabriel.
Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão foi tomada durante uma audiência em Goiânia. A determinação de internar o jovem por 3 anos foi tomada pela Justiça depois que o Poder Judiciário ouviu testemunhas de acusação e também defesa. O jovem confessou ter atirado em colegas de escola na capital do estado no mês passado. Segundo ele, parte dos estudantes praticavam bullying. A arma utilizada no crime é dos pais do garoto, que são policiais militares e já respondem a inquérito militar. 2 adolescentes morreram e 4 ficaram feridos. A defesa do jovem, então, acusado de ter matado essas pessoas e também ferido outros colegas, informou que não vai recorrer da decisão judicial por entender que a medida socioeducativa ajuda a proteger a integridade física do jovem. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. A primeira turma do STF decidiu arquivar uma queixa-crime do filho do presidente Lula contra um deputado federal. A ministra Rosa Weber, relatora do caso, justificou o arquivamento da queixa-crime. A imunidade protege o parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros congressistas ou a atos positivos, políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas. O parlamentar é o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele foi acusado de calúnia, injúria e difamação por declarações a uma rádio mineira. A queixa-crime partiu do filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Em setembro deste ano, a ministra Rosa Weber determinou o arquivamento do processo. Mas a defesa de Fábio Luiz entrou com um agravo no Supremo e o caso veio para a apreciação dos ministros da primeira turma. Todos seguiram a relatora para confirmar o arquivamento da queixa-crime. A primeira turma também negou o mandado de segurança da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará. Essa história começou há 21 anos. Cerca de 800 professores ganharam na justiça na época o direito de receber um acréscimo de 40% do salário por perdas em planos econômicos. Segundo o advogado de defesa, isso equivale hoje a R$4 mil por mês para cada professor. Em 2005, o Tribunal de Contas da União suspendeu o pagamento. Um ano depois, o Supremo determinou que os professores recebessem o dinheiro. Aí o TCU disse que não podia cumprir a decisão. Os professores entraram com um novo mandado de segurança no STF. O advogado de defesa alegou que não se pode mudar o que já foi julgado. Havendo reestruturação da carreira, é possível a supressão de parcela remuneratória, desde que não modificado, não reduzido o valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos. Só que esta mesma pretensão já foi julgada pela segunda turma num outro mandado de segurança. O relator do caso disse que não cabe mandado de segurança. Não é caso cabível de mandado de segurança, porque não há violação de direito concreto da parte e deixar as portas abertas para as vias tradicionais na Justiça Federal. Os outros ministros seguiram o mesmo voto. A primeira turma ainda negou um pedido do empresário José Carlos Lopes, sócio do frigorífico Peri, de Mato Grosso do Sul, e mais 8 pessoas. Eles queriam suspender a tramitação de inquéritos policiais para apurar suposta prática de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e crime contra a ordem tributária. A prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi mantida pelo Supremo. A decisão é da segunda turma. Cunha está preso desde outubro do ano passado. A defesa, por meio de 2 processos, um habeas corpus e um recurso em habeas corpus, pediu a concessão de liberdade, apesar de existirem outras ações em tramitação contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A alegação foi que a prisão preventiva havia sido decretada com base em suposta evasão de divisas, que não foi comprovada. Argumentou ainda que não há motivos para Cunha estar preso em Curitiba. Eduardo foi transferido para Brasília. E quando chegou aqui em Brasília, para poder prestar o interrogatório no processo de Brasília, a defesa então requereu que este ficasse em Brasília, porque todos os seus advogados são de Brasília.
O pedido de liberdade vai contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve prisão preventiva de Eduardo Cunha para garantir a ordem pública. O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi preso em outubro de 2016. Em março desse ano, ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão por envolvimento em esquema de fraudes ligado à Petrobras. O vice-procurador-geral da República se manifestou contra a concessão de liberdade para Cunha. Não há na nossa Constituição e não há em nenhum tratado de direitos humanos o direito a não ser preso. Há o direito a não ser privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Há o direito de não ser preso arbitrariamente. E há, portanto, o direito a que o devido processo legal seja estabelecido. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que não é mais cabível o pedido de habeas corpus. Entendo que há, sim, aqui, prejuízo ao recurso tal como o interposto. Entendimento seguido pelo ministro Dias Toffoli. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes divergiu. Eu encaminho o voto em sentido contrário, portanto, não considero prejudicado o habeas corpus. Por maioria de votos, a segunda turma manteve a prisão preventiva de Eduardo Cunha. Os ministros começaram ainda o julgamento de um mandado de segurança pedido pela defesa do procurador de Justiça de Goiás, Demóstenes Torres. O pedido era para anulação do uso de provas supostamente ilegais em um processo no Conselho Nacional do Ministério Público. Depois do voto do relator, ministro Gilmar Mendes, e do ministro Dias Toffoli concedendo o pedido, o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Edson Fachin. E agora vamos saber quais processos estão previstos para julgamento na sessão plenária do Supremo hoje. Separação de poderes e federação é o tema único da sessão plenária desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. São 4 ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um único objeto para julgamento conjunto: a constitucionalidade do uso e produção e comercialização de amianto, particularmente como matéria-prima na construção civil. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, vai comentar a pauta de hoje do Supremo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Gisele, recentemente o Supremo já tratou desse tema amianto, né? Tratou, isso foi em agosto desse ano. Ele teve a oportunidade de analisar a ação direta de inconstitucionalidade 4.066, de relatoria da ministra Rosa Weber, e na ocasião pedia-se a inconstitucionalidade do artigo 2º, porque essa lei permite o uso, a produção e a comercialização do amianto no território brasileiro. É uma lei federal, uma lei nacional, e ela trazia então essa permissão da autorização, autorizava o amianto no território nacional. Então, esse julgamento teve uma maioria de 5 votos a 4 votos, e os 5 ministros que acabaram liderando essa maioria, eles entenderam pela inconstitucionalidade da norma, mas não foi possível, na ocasião, declarar essa inconstitucionalidade, porque a lei prevê que para a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade são necessários 6 votos, e no caso concreto alcançou apenas 5 votos. Então, entenderam que é inconstitucional a lei, mas não foi possível nesse primeiro momento declarar a inconstitucionalidade para gerar efeitos vinculantes. Mas houve também um outro caso que envolveu uma lei do Estado de São Paulo, não é? Sim, esse julgamento inclusive foi no mesmo dia. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal passou a analisar a ADI de número 3937, que questionava a lei do Estado de São Paulo, que proibia o uso do amianto. Enquanto a lei federal autorizava, a lei do Estado de São Paulo proibia. Então, os ministros, para então julgarem essa lei estadual, decidiram então declarar, nesta ação direta de inconstitucionalidade em que a lei estadual estava sendo questionada, eles decidiram declarar a inconstitucionalidade do artigo daquela lei federal, porque havia, nesse caso, quórum suficiente para declarar a inconstitucionalidade de forma incidental, e é incidental porque o objeto principal da ação não era a inconstitucionalidade da lei federal, e sim a lei estadual. Então, além de decidirem sobre a lei federal pela inconstitucionalidade, declararam a constitucionalidade, consequentemente, da lei do Estado de São Paulo. Então, na pauta de hoje, nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e as leis do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul,
a de São Paulo é o município de São Paulo, declarando, todas proibindo o uso do amianto. Então, vamos ver agora no Supremo se mantém essa posição que já foi adotada em agosto de 2017. Então, amanhã você volta trazendo aí as novidades. Vamos ver o que os ministros vão decidir sobre esse tema. Estarei aqui. Até lá. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Quais os direitos de pacientes e familiares em caso de erros médicos? Voltamos em instantes. A Justiça peruana retirou as acusações contra o ex-representante da Odebrecht no Peru, Jorge Barata, após ele ter firmado um acordo de cooperação com o Ministério Público do país em um caso que envolve corrupção no governo federal do país entre os anos de 2001 e 2006. Barata, que está em liberdade no Brasil, será considerado um colaborador. O benefício dá direito à retirada das acusações contra ele em troca de revelar nomes de funcionários que a empresa teria subornado no Peru. A exclusão irá desativar uma série de medidas legais que afetavam Barata, como sequestro de bens, dinheiro e imóveis. Os erros médicos hospitalares causam mais mortes que acidentes de trânsito, é o que revela uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, que aponta ainda que as principais vítimas são crianças e idosos. Quem ver assim nem imagina o sofrimento que Maxwell e a família passaram. Aos 4 anos, quando ele começou a sentir dor de cabeça, diarreia e febre baixa. Foi levado 4 vezes em hospitais particulares diferentes. Os médicos diagnosticaram de virose a infecção intestinal, até que descobriram apendicite. Por causa da demora em saber o que realmente estava acontecendo, ele ficou internado quase 1 mês, fez 2 cirurgias e contraiu pneumonia e trombose. Eu sofri bastante com ele, tendo febres altíssimas, quase dando convulsões, ele não andando, ele não falando, chorando o tempo todo, pedindo para Deus para livrar ele daquela dor, clamando a Papai do Céu o tempo todo, que ele era muito pequenininho. Os erros mais comuns acontecem por má aplicação de medicamentos, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar. São, em média, 3 mortes a cada 5 minutos, cerca de 829 vítimas por dia. Matam mais do que acidentes de trânsito, 129 por dia. E só perdem para as doenças cardiovasculares, que causam 950 mortes por dia. Ainda de acordo com a pesquisa, as maiores vítimas são crianças de até 28 dias de vida e idosos com mais de 60 anos. A maior dificuldade para corrigir os problemas é a falta de transparência nos diversos procedimentos hospitalares. As vítimas podem ser indenizadas por dano moral, material e, em alguns casos, o erro pode configurar até um crime. Os parentes da vítima também têm o direito de pleitear, é o que a gente costuma chamar de dano indireto, haja vista que, na verdade, o dano não foi diretamente ao parente, mas repercute na esfera pessoal daquele parente, do amigo da vítima, do familiar da vítima. Então, essas pessoas também têm o direito de entrar com ação judicial, pleiteando uma indenização também em razão do falecimento da vítima. Elisângela procurou a justiça e processou um dos médicos, que, segundo ela, deveria ter investigado mais o caso do menino. Ela e a família conseguiram indenização por dano moral, material e estético. As lembranças são fortes, são ruins. E hoje ele tem uma coisinha assim, ele não vai mais no hospital porque ele sente medo do que aconteceu antes, né? A cicatriz dele ele não mostra porque ele tem vergonha. Então, realmente, o médico ele tinha que ter se dedicado mais. E a repórter Carolina Chaves tem outras informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, para explicar um pouquinho mais sobre o erro médico e também as responsabilidades, eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito da saúde, o Dr. Raul Canal. Doutor, o que é considerado um erro médico? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. O erro médico é caracterizado quando o profissional, por negligência, imprudência e imperícia, provoca um dano no seu paciente. Esse dano pode ser um dano corporal, um dano estético ou simplesmente um dano moral. Mas tem que caracterizar que houve um dano e que houve uma conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do profissional. Agora, como provar esse dano, né? O perito, ele deve ser sempre forense?
Veja bem, pode ser um processo ético, e nesse caso os conselheiros já são peritos, ou na dúvida de uma perícia um pouco mais especializada, o CRM pode indicar um perito daquela área específica. Na questão judicial, o juiz sempre vai nomear um perito, dar a confiança dele, e cada uma das partes, o médico e o paciente, pode indicar um assistente técnico para acompanhar essa perícia. Qual o direito do paciente que foi vítima de evento adverso, né, que é como é chamado juridicamente o erro médico? O evento adverso não necessariamente é um erro médico. Pode ser um erro da equipe médica hospitalar ou pode até ser uma reação orgânica do próprio paciente. Os direitos do paciente, se ele sofreu um dano e se esse dano foi provocado por uma conduta culposa do médico ou da equipe médica hospitalar, ele tem o direito de buscar uma indenização. Primeiramente, o que nós aconselhamos, nunca entre numa aventura judicial sem ter um fundamento científico. E esse fundamento vai buscar no Conselho Regional de Medicina. Faça uma consulta, uma representação perante o Conselho e deixe o Conselho apurar se houve realmente uma conduta culposa. Somente depois de ter essa prova pré-constituída, ele buscar o Poder Judiciário. O diagnóstico errado pode também ser considerado um erro? Vai depender da circunstância. Se o médico se limitou a um exame clínico e teria acesso, teria disponibilidade de um exame adicional, um exame complementar, e deixou de fazê-lo, e isso provocou uma piora no quadro do paciente, ou fez um exame complementar que não era conclusivo e não pediu um outro exame adicional, e isso provocou também um dano ao paciente, é caracterizado sim como um erro. Quer dizer, ele furtou do paciente a oportunidade de ter um diagnóstico mais perfeito, mais acurado sobre o seu mal. O paciente ou o familiar, né, ele tem direito de acesso ao prontuário médico? Sim, o paciente sempre. As informações contidas no prontuário são de propriedade do paciente. Na sua incapacidade, na sua falta, o paciente morreu, a família tem direito a uma cópia do prontuário. E basta um simples requerimento. A clínica, o médico, o hospital jamais pode negar o acesso às informações do prontuário. Muito obrigada pelas informações e pela participação no Jornal da Justiça. É com você, Érica. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Instruções que vão reger as eleições de 2018 são tema de audiência pública no TSE. A gente volta já já. Operação Caixa de Pandora, o doleiro Fayed Trabuccio e mais 10 pessoas foram condenadas à prisão por crimes como lavagem de dinheiro e peculato. A operação desarticulou um esquema de corrupção no Distrito Federal que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Por ter mais de 70 anos, o ex-governador Joaquim Roriz teve a pena prescrita. O delator do esquema, Durval Barbosa, recebeu perdão judicial por colaborar com as investigações. De acordo com o Ministério Público, autor da denúncia, o grupo montou um esquema para uso de recursos públicos no financiamento da campanha eleitoral de Roriz ao GDF em 2002. Por meio de parcerias, eram emitidas notas fiscais frias para simular a prestação de serviços não realizados. O prejuízo aos cofres públicos é superior a 20 milhões de reais. Fayed Trabuccio e mais 4 envolvidos tiveram a punição convertida em medidas restritivas. O restante deve cumprir a pena em regime semiaberto. O Tribunal Superior Eleitoral e a Advocacia Geral da União assinaram um acordo de cooperação técnica para organizar encontros e recursos entre os agentes públicos das duas instituições. Participaram da assinatura o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e a ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União. O TSE e a AGU devem oferecer treinamentos técnicos, promovendo iniciativas sociais para a troca de informações, mantendo o sigilo de dados confidenciais. Investindo na formação desses agentes políticos e também desses agentes jurídicos, formadores de opinião, certamente nós vamos melhorar todo esse quadro e certamente coibir abusos, muitos deles perpetrados por pessoas que não têm informação. O acordo deve durar 2 anos e pode ser renovado. A primeira ação vai ser o curso Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Eleições. Uma parceria para que esse processo eleitoral ele transcorra com o mínimo possível, em termos de incidências de condutas vedadas e contrárias à legislação de regência, trazendo em decorrência um alívio também para o Poder Judiciário, em especial, por óbvio, a Justiça Eleitoral.
E ontem à noite teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Confira as principais decisões. O plenário do TSE desaprovou a prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade, o PHS. Os ministros consideraram que houve aplicação irregular de recursos do fundo partidário, além de falta de documentos fiscais de despesas quitadas com doações diversas e de filiados. Além disso, para o relator da prestação de contas, ministro Tarcísio Vieira, ficou caracterizada fraude no relatório do partido na compra de barris de chopp que foram documentados como garrafas de água e refrigerante. Quanto ao pagamento com recursos públicos de 6 barris de chopp, há provas cabais aptas a comprovar que houve desvio de finalidade ao arrepio do rol taxativo do artigo 44 da Lei de Regência. O TSE também afastou multa aplicada ao senador Roberto Requião pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O plenário considerou que não houve irregularidade na veiculação de pronunciamento do senador, então candidato ao governo do Paraná, durante propaganda eleitoral. Requião era acusado de ter usado de forma irregular um discurso feito no plenário do Senado Federal e gravado por rede de TV pública. Afastou a prática de conduta vedada por entender que tal vedação legal exige que, aspas, a afronta seja direta, no caso que a TV Senado produzisse diretamente material de propaganda em benefício de Roberto Requião, excedendo as prerrogativas que lhe são atribuídas, o que, contudo, não ocorreu. Eleições 2018. As instruções que vão reger o pleito estão sendo debatidas em audiência pública no TSE. Ao vivo, o repórter Henrique Amaral tem as informações para a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A audiência pública de hoje de manhã durou aproximadamente 2 horas e tratou sobre temas como propaganda eleitoral, registros de candidatura e pesquisas eleitorais. Durante o evento, advogados, acadêmicos e representantes de entidades da sociedade civil puderam dar sugestões sobre as instruções. Amanhã, o TSE vai realizar uma nova audiência pública e, após as audiências, o ministro Luiz Fux, vice-presidente do TSE e relator das resoluções, vai elaborar as minutas que devem ser aprovadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de março do ano que vem. São as resoluções elaboradas pelo TSE que regulamentam todo o processo eleitoral. Érica. Obrigada, Henrique, pelas informações. Como o mercado de trabalho trata as mães? Este é o tema do artigo 5º desta semana. A pesquisa que analisou a situação de cerca de 250 mil mulheres mostra que 12 meses após o início da licença maternidade, 48% delas já estavam fora dos seus postos de trabalho. O que leva a esse número? Muitas mulheres optam por deixar o emprego, mas em outros casos sofrem preconceito no mercado de trabalho. E esse é o assunto do artigo 5º, hoje às 8h30 da noite. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.